Olá, pessoal! Bom, hoje nós vamos para a nossa segunda parte do pré-modernismo, o estudo sobre o pré-modernismo. E eu espero que vocês relembrem a primeira parte, né, que nós estudamos o contexto histórico e estudamos os pontos principais e o livro Os Sertões, que é o livro que inicia o pré-modernismo aqui no Brasil. Bom, a partir de agora nós vamos estudar os outros autores, ok? Então, nós temos... Bom, o primeiro que nós vamos comentar de uma forma bem rápida, até porque o livro didático de vocês não apresenta esse escritor, né? Não cobre esse escritor, mas é importante que a gente pelo menos compreenda que no mesmo ano de 1902 nós tivemos duas publicações que marcam esse pré-modernismo, que foi Os Sertões, que nós já estudamos, e Graça Aranha com o livro Canaã. Canaã é um romance de tese, né? Ele traz um debate ideológico entre os imigrantes alemães que recém-chegados ao Espírito Santo. Essa obra também teve destaque no pré-modernismo, mas não tanto quanto Os Sertões. De qualquer forma, o Brasil era visto como terra de Canaã, e com a abolição da escravatura, né, em 1888, visto que o pré-modernismo se dá nos anos seguintes, então o Brasil passou a importar a mão de obra estrangeira. Então eles vinham para cá, por isso esse nome Canaã. Eles vinham para cá, né, para o Brasil, achando que estavam indo para a Terra Prometida, que faz uma referência, uma alusão realmente à Terra Prometida, né? Essa questão bíblica. E aí, quando chegam aqui, surgem esses conflitos de adaptação e questões raciais. Eles vão trabalhar com a mão de obra barata, diferente do que eles imaginavam que iam encontrar aqui no Brasil. E aí surge essa questão tão difícil de entender para eles, né? Muito difícil de entender para eles essa questão, porque eles vinham para cá com uma ideia e acaba acontecendo outra bem diferente. Bom, logo em seguida nós vamos ver Lima Barreto. Bom, Lima Barreto, vocês estão já estudando, estão lendo o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um dos livros mais importantes dele, né, que mais ecoou esse pré-modernismo, assim, que nós estudamos até hoje, como um livro de grande explosão desse momento que foi o pré-modernismo. Então, Lima Barreto, ele nasceu em 1881 e morreu no ano da Semana de Arte Moderna, em 1922. Olha só, ele nasce no ano da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que morre no ano de 1922, a Semana de Arte Moderna. Ele era mestiço, ele era humilde, nasceu no Rio de Janeiro, era funcionário público e jornalista, não fez faculdade, envolveu-se no alcoolismo. Ele era alcoólatra e era, assim, de uma forma que muito forte, né? No caso, ele até chegava a ser recolhido para o sanatório, como ele foi, né? 2 vezes recolhido para o hospício. Bom, Lima Barreto vai mostrar no livro dele a realidade dele. Como eu falei para vocês, o pré-modernismo não tem características e por isso não é considerado escola literária. Mas tem os pontos comuns, e aí cada escritor escreveu sobre sua vivência, né? O lugar onde ele morou, onde ele viveu. Então, o cenário dos livros de Lima Barreto vai ser o quê? Vai ser o subúrbio, o lugar onde ele viveu. Então, o que vai aparecer como personagem, as pessoas que vivem no subúrbio. E aí nós vamos ter a presença do negro, nós vamos ter
a presença do funcionário público, né? Os alcoólatras vão aparecer na obra de Lima. Bom, o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, como nós já conversamos, mas aí já tem um vídeo no meu blog bem explicativo sobre o livro, que eu já orientei vocês a olharem, e tem outro vídeo no meu canal, né, onde eu também faço um estudo, faço comentários sobre o livro. Então aqui eu vou trabalhar de uma forma bem mais rápida para que o vídeo não fique tão longo. Então aqui nós temos o livro dividido em 3 partes, ele realmente é dividido em 3 partes. Cada parte do livro nós vamos ter um projeto e uma decepção de Quaresma. E cada um desses projetos, ele é voltado para um tema. O primeiro, ele é nacionalista, né, cultural, que é que ele vai querer trocar a língua portuguesa pela língua tupi-guarani. E aí ele se envolve em várias polêmicas, as pessoas acham que ele está ficando louco e acabam vendo Policarpo Quaresma como um louco, uma pessoa que quer trocar a língua portuguesa, que todos já trabalham, já falam, pela língua tupi-guarani, porque ele diz que só o que presta é o que é do Brasil, só o que serve, só o que é bom é o que está no Brasil. Então, como é que nós vamos falar, né, na cabeça dele, como é que nós falamos a língua portuguesa se nossos ancestrais são os índios? Então, ele vai trabalhar essa questão, e o primeiro projeto dele é trocar a língua portuguesa pela língua tupi-guarani. Qual a decepção dessa primeira parte? A decepção é que as pessoas consideram que ele está louco, ele não está, e morar num sítio, e trabalhar com a agricultura. E aí ela coloca na cabeça dele que o melhor seria essa ida para o sítio. A Adelaide, que é a irmã dele, aceita, né, esse projeto, vai com ele, e aí eles ficam morando no sítio Sossego, no município de Curuzu. Bom, ele fica trabalhando, faz amizade com o pessoal, e depois as pessoas pensam que Policarpo Quaresma quer ser político, quer se candidatar, já que ele é uma pessoa muito agradável e acolhedor, ele agrega todo mundo, então as pessoas acham que isso é uma forma de se lançar à política. E, na verdade, não é. Então, ele acaba arrumando problemas com os políticos da localidade, né? E ele recebe, então, o castigo de ter de fazer um trabalho longo e sofrido em suas terras, né? Que é fazer todo ao redor de suas terras. Ele percebe que não dá certo, ele não tem dinheiro para isso. E, além disso, ele tem uma decepção muito grande com as formigas que invadem a plantação dele, as plantações, e ele tem assim um prejuízo muito grande. Então aí sim, a segunda decepção, que na verdade são duas. Uma é que ele percebe que o governo não ajuda o agricultor, né, não tem política agrária, e o outro é que a terra não é tão fértil como ele pensava. A partir daí ele se lança ao terceiro projeto, que é um projeto político. Acontece a revolta da Armada, e ele, veja, a revolta da Armada é um fato realmente verídico, né? E aí ele traz para uma obra fictícia. E aí ele se alista para trabalhar nas tropas a favor do governo e acaba tendo uma decepção muito grande com o presidente da época, né? Que era Marechal Floriano Peixoto, por quem ele era, sim, de quem ele era grande admirador. Então, se você ainda não assistiu aos vídeos sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, procure no canal que você vai encontrar essa aula. Se você quiser ainda mais detalhado, vá até o blog, né, que você encontrará o conteúdo bem detalhado sobre esse livro. E aí, como o título já dá spoiler, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma.
A decepção de Policarpo nesse terceiro projeto é ser condenado à morte, porque Floriano Peixoto considera que ele é um traidor. E aí ele se arrepende de ter sido esse patriota tão apaixonado e Olga não consegue salvá-lo de forma alguma e pronto, e a obra termina em aberto. É muito interessante que você veja a aula no canal. Bom, o terceiro escritor desse momento que nós vamos ver é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é aquele mesmo que você conheceu das historinhas do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, ele é um escritor polêmico, ele critica os meninos do modernismo, e aí vem a polêmica. Ele também é polêmico porque muita gente considera a literatura dele racista, e realmente ele coloca muitas cenas racistas nos livros dele. E é ele o escritor que nós já estudamos na obra Negrinha, né? Que aí nos deixa assim perturbados com essa questão, já que ele era racista, como é que ele defende uma menina, né? O narrador do conto Negrinha defende essa criança. Bom, então, como eu disse, ele é polêmico. Cabe a você ler, pesquisar sobre Monteiro Lobato e formar seu pensamento crítico sobre esse autor. Bom, eu separei aqui duas frases dele que eu acho muito interessante. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Né? Que eu assim considero bem ideal para uma redação em que o tema seja, sei lá, formação de leitores, né? Que seja como o tema de 2006, que foi sobre leitura. Então, qualquer texto sobre a democratização da leitura e da escrita, você pode usar como argumento de autoridade, né? E aí ele tem outro também, Um País se faz com homens e livros. São duas citações que você pode usar, né, nesse tipo de texto. Porque em 2006, o poder de transformação da leitura, se você tivesse um desses conceitos aqui, você já poderia usar como argumento de autoridade. Nós temos aqui a literatura de Monteiro Lobato, ele trabalhava com a literatura adulta, né, Grupê, Cidades Mortas e Negrinha. Negrinha não é só aquele conto não que nós trabalhamos. Aqui são 3 livros de contos, e aí ele escolheu o conto Negrinha para dar título ao livro, mas não é um livro sobre Negrinha e que você não leu a história completa, eu tenha levado apenas um fragmento para a sala de aula, não. De forma alguma, ali o conto está completo, que vocês leram comigo em sala e que vocês têm em casa, mas na verdade é apenas um conto mesmo, né? Ele intitula um livro. E aqui nós temos algumas características que você pode utilizar, fazer a leitura. Foi Monteiro Lobato quem criou o Jeca Tatu, vocês vão ver no livro de vocês, um livro didático. E aí, o Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de sapé. Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários filhinhos pálidos e tristes. Então, aqui ele vai mostrar a realidade desse homem, né, que vivia na pobreza. O cenário dele é o interior de São Paulo, e aí vocês vão perceber isso lá na obra. Aqui, nós temos a frase do escritor José Bento Monteiro Lobato sobre um dos seus mais populares personagens. Aqui ele vai mostrar para vocês quero que vocês leiam, né, para vocês compreendam o que foi esse trabalho para Monteiro Lobato. E a linguagem, que é simples, marcada pela oralidade, claro, né, de um Jeca,
denunciando problemas nacionais. Como eu disse a vocês, essa literatura pré-modernista é uma literatura que ela faz uma denúncia da realidade brasileira. Então, aqui ele vai fazer essa denúncia, né, daqueles que vivem no Vale do Paraíba. Mas preste atenção, esse Paraíba aí não é Paraíba aqui do Nordeste, não. Esse estado não, nordestino não. O Vale do Paraíba é uma região, né, no interior de São Paulo. E vai pegar aquela questão da política do café com leite, né? Bom, aqui tem um trecho que bem crítico lá do conto Negrinha. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma, na princesa e na mendiga. E para ambas é a boneca o supremo enlevo. Dá à natureza 2 momentos divinos à vida da mulher. O momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. Então, como nós sabemos, aqui algumas pessoas leem polemizando, dizem que ele pensava isso mesmo, que a mulher só servia para ter filhos, cuidar dos filhos. Mas outros vão pela ideia de que o narrador é um narrador irônico do conto Negrinha, e então aqui ele está dizendo que era assim que a sociedade via a mulher, né? Então, ele está fazendo uma denúncia da forma como as pessoas viam a mulher naquele período. Cabe a você aí ver sua interpretação. Bom, literatura infantil. Ele diz, de escrever para marmanjo já estou enjoado, bicho sem graça. Mas para crianças, um livro a todo mundo. E aí ele começa a escrever as histórias do Sítio Pica-Pau Amarelo, que vocês conhecem muito bem, Emília, o Visconde Sabugosa, a Dona Benta, Tia Anastácia, né, Narizinho, Pedrinho e assim outros personagens criados para esse mundo infantil. E aí nós chegamos a Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, um dos meus poetas queridos e amados. Bom, Augusto dos Anjos, ele é aquele tipo de escritor que você ama ou detesta. Alguns, ao final da aula, dizem, nossa, professora, este homem não é um poeta. Que é isso que ele escreveu e não gosta de jeito nenhum, detesta. Outros, como eu, têm até blusas, estampado o rosto de Augusto dos Anjos ou um poema de Augusto dos Anjos. Mas você fique à vontade para você gostar ou não gostar de Augusto dos Anjos. A questão é que ele é bem diferente dos outros, muito diferente mesmo dos outros poetas. Ele tem uma poesia marcada pelo pessimismo, né? E então, nós temos aqui nesse primeiro slide, nós temos a questão, mostrando a questão de que ele só publicou um livro, né? Esse livro foi publicado em 1912, durante o pré-modernismo. E Augusto dos Anjos, ele envolve na escrita dele, ele era espetacular. Ele envolve características do romantismo, características do naturalismo, características do realismo, características do simbolismo, então, e características parnasianas. Então, ele pega toda a velha literatura e consegue colocar na literatura dele. Ana Cleide, e por que ele não é considerado um escritor simbolista? Bom, se nessa mesma época os simbolistas ainda estavam produzindo. Ele não é considerado porque, como ele fala em ferida, escarro, catarro, verme, podridão, ele não vai ser aceito na literatura, que tem características próprias. Já que ele envolve tantas características misturando os períodos literários, e ele usa essas palavras que não são vistas como palavras poéticas, então ele fica fora. Ele é um caso à parte, é um poeta que muitos livros trazem assim, Augusto dos Anjos, um caso à parte, né? Alguns livros didáticos. E aí, por uma questão também cronológica, da produção dele, ele em 1912 entra no período pré-modernista, né? Então ele é acolhido aí nesse período
Como o período não tem características, então ele tem essas duas questões que fazem com que ele fique no pré-modernismo. É o período também, 1912 também, já era pré-modernismo, e ele não tem o perfil de escritor apenas simbolista, muito menos parnasiano, né? Que é uma literatura muito diferente, ela é muito centrada nas características da própria escola. Bom, e aí nós temos nesse slide algumas características dele que, se você julgar necessário, eu julgo necessário, colocaria no caderno. Quando estou dando aula em sala, eu paro aí nesse slide para que você copie essa partezinha que está aqui dentro, né, desse quadrado preto. Então, você pode fazer isso. É interessante que você vai fazendo as anotações do que você julga importante, como eu sempre digo. Faça as anotações do que você julga importante sobre cada um desses escritores. O poema que eu tenho aqui para mostrar a vocês, Versos Íntimos. Versos Íntimos é um poema muito interessante, muito criativo, e que eu vou fazer aqui uma pequena análise para que você possa ver como Augusto dos Anjos conseguia reunir características, né, de várias escolas literárias. Primeiro eu vou fazer a leitura. Apesar de estar gripada, a minha garganta ainda não está muito boa, mas nós temos que seguir, né? Então, vamos lá. Versos Íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Uau, né? Que poema! Eu sou apaixonada, sou suspeita para falar sobre Augusto dos Anjos, mas eu assim, vejo esse poema como uma verdadeira obra de arte de primeira linha. Então, vamos às características, né, encontradas aqui que remetem à velha literatura. Nós começamos por esse título, Versos Íntimos. Se eu digo a você, nós vamos ler um poema que é intitulado Versos Íntimos, não digo de quem é, você não sabe quem é Augusto dos Anjos, não conhece a literatura dele, você vai dizer que é um poema romântico, né? Versos já nos lembram um certo romantismo. Íntimos, intimidade, o ser como um ser de capacidades românticas, sentimentais, você já vai levar para esse lado aí. Quando nós começamos a leitura do poema, nós percebemos que ele está como narrando. Se ele está narrando, ele já vai fugir de alguns poemas, né? Da estrutura de alguns poemas. Só de olhar o poema, nós já percebemos que é um soneto, né? Nós temos aqui 2 estrofes construídas em cima de 4 versos, então nós temos 2 quartetos e 2 tercetos, o que nos leva a dizer que isso aqui é um soneto. E o soneto é a forma mais usada no parnasianismo, né? A forma mais usada. Então, já traz aí essa característica. No livro dele, você percebe que ele não tem só sonetos, não. Ele escreve de várias formas, utiliza várias formas literárias. E aí ele começa fazendo o que Machado de Assis faz na obra dele, falar com o interlocutor. Olha só, né? Característica do realismo. Vês, né? Está falando assim, ele está fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo ele está se admirando. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Tá vendo? Ninguém quis saber
dos teus sonhos, porque quimera aí, né, nós sabemos que significa sonho, essa palavra. Então, ninguém quis saber de tua última quimera, ninguém quis saber disso, não. Somente a ingratidão, esta pantera, né, essa fera, foi tua companheira inseparável. Pronto, aqui nós temos outra dica de que ele está falando diretamente com uma pessoa, porque ele usa a segunda pessoa, tua, né, tua companheira inseparável. Então, aqui nessa estrofe, ele diz, olha, ninguém quer saber dos teus sofrimentos, não. Ninguém nem quis saber quando você enterrou seus últimos sonhos, ora. Quem é que quer saber da sua vida, das suas tristezas? A ingratidão, ela está presente em qualquer lugar. A ingratidão é como uma fera, né? Ela devora. E a ingratidão foi quem te acompanhou nesse enterro de tua última quimera. Veja aqui, ingratidão escrita com I maiúsculo não é erro de digitação, está escrito assim mesmo, é uma característica do simbolismo. Né? O simbolismo que gostava de mostrar substantivos comuns iniciados com letra maiúscula, né? Para dar ênfase, para dizer aqui ele usa assim, para dizer, olha, não é qualquer ingratidão não, foi ingratidão grande. Você sofreu e a vida é desse jeito. Então essa é a nossa primeira estrofe, vamos para a segunda. Acostuma-te à lama que te espera. Olha só, que pessimismo. Acostuma-te, né? Segunda pessoa de novo, estou falando diretamente com ela. Acostuma-te à lama que te espera. A lama que te espera. O homem, com H maiúsculo de novo, né? Mesma característica simbolista. Que nesta terra miserável mora entre feras. Sente inevitável necessidade de também ser fera. Esta estrofe aqui traz características simbolistas. E esta estrofe aqui traz também o naturalismo, que vocês lembram muito bem, conteúdo do segundo ano. Naturalismo. O homem é produto do meio. Essa característica aí de Taine. O homem é produto do meio, então ele pode ser até bom, porque o homem nasce bom. O que faz com que o homem se modifique é a convivência com outros homens. Então, nesta terra miserável, ele mora entre feras, né? Quando o homem começa a sobreviver e ele vai perceber que ele mora entre feras. Homens, né? Homens que são ruins, e aí homens maus vão contagiar o homem bom, que também vira fera, né? Além de tudo, esse poema ele tem o mesmo número de sílaba poética em todos os versos, trazendo aí características parnasianas, né? Característica também simbolista. Toma um fósforo. Toma um fósforo. Olha só, né? Falando diretamente aqui com a pessoa, o próprio Machado de Assis, lá, a característica do realismo. Toma um fósforo, acende teu cigarro. Poema todo pautado na segunda pessoa. O beijo, amigo. Veja, se não tivesse essa vírgula, seria o beijo amigo. Esse amigo seria um adjetivo que estaria caracterizando a palavra beijo, mas não, aqui é um aposto que pode ser retirado. Eu posso dizer o beijo é a véspera do escarro. Mas aqui, né, ele só coloca esse amigo aqui para dizer que está falando diretamente com a pessoa. Né? É um aposto que, na verdade, é um vocativo. Também ele está falando com essa pessoa. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga, né? A mão que te faz carinho, é a mesma que te apedreja. É a mesma pessoa que vai puxar, é a mesma mão que vai puxar o teu tapete. Então, aquela pessoa que te agrada hoje, que é boa contigo, é a mesma que vai ser ruim depois. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A pessoa que te beija hoje é a mesma pessoa que vai escarrar esse beijo, que vai colocar para fora tudo. Olha, veja que não é cuspir, né? Não é apenas o beijo é a véspera de você cuspir aquele beijo, não. É escarro, aquele que vem lá de dentro, não vai ficar nem um resquício seu naquela pessoa. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, né? Se alguém ainda se compadece de ti, se alguém ainda é bonzinho contigo, gosta de ti, cuida de ti,
Apedreja essa mão vil, essa mão pobre. Vil significa pobre. Esse vil assim com L, né? Vil com U é um verbo. E nós sabemos do verbo ver, né? Então aqui, apedreja. Seja logo ruim com essa pessoa que está sendo boa com você. E escarra nessa boca que te beija. Nossa, fecha muito bem esse verso. Esse verso aqui fecha muito bem esse poema. E aí ele diz, escarra logo, faz logo o que for de ruim com essa pessoa. Porque se você não fizer isso, essa pessoa vai fazer com você. Olha só o tipo de poema de Augusto dos Anjos. Se você não conhecia, você agora está percebendo o tipo, né, de poema dele. Vamos para outros, então. Bom, aqui esse poema, ele fez para o filho dele, né, que nasceu morto, com 7 meses incompleto. E aqui nós vamos encontrar várias palavras rebuscadas, que é isso, palavras que a pessoa precisa de um dicionário, porque elas não fazem parte do nosso dia a dia, da nossa conversa no dia a dia. A não ser que a pessoa use uma linguagem rebuscada, o que é muito difícil. Por mais que seja uma pessoa bem estudiosa, mas no nosso dia a dia nós não costumamos usar esse tipo de linguagem. Né? Então aqui está o poema. Esse aqui eu vou pedir para que você dê uma pausa no vídeo e faça a leitura. Já tem a explicação aqui no livro, ele deixa essa explicação aqui lá no livro. Não foi uma pesquisa minha, fora não, extra livro não. Está lá no livro. E aí eu coloquei aqui, né, um pequeno glosário para você observar do que se trata. Você já sabe, então agora você, do que se trata esse poema, e você vai dar uma olhada nele. Novamente é um soneto, né, 2 quartetos, 2 tercetos. Pause o vídeo, faça a leitura e faça uma reflexão. Bom, dizem, eu quero que primeiro você faça uma pausa. Na sala de aula eu faço isso. Eu peço para que vocês leiam o poema, já sabendo quem é Augusto dos Anjos, e depois é que eu faço a minha leitura. Então faça isso, faça uma pausa, leia, para depois ouvir o que eu tenho a dizer sobre esse poema, ok? Bom, esse poema, A Árvore da Serra, há pesquisadores da vida de Augusto dos Anjos que dizem que ele teve uma namorada, um relacionamento, né, na verdade, um amor por uma moça que a mãe dele não aceitou esse relacionamento. Ela era pobre, se bem que Augusto dos Anjos depois ficou muito pobre, que para publicar esse livro foi preciso muito sacrifício. Esse único livro publicado. Mas nessa época aí a mãe dele não quis de jeito nenhum esse relacionamento e Augusto dos Anjos insistia. Então dizem que essa mulher, a mãe dele, mandou dar uma surra muito grande nessa namorada. Cuidado, viu, meninas? Aí com as sobras de vocês. Mandou dar uma surra muito grande nessa moça. E ela adoeceu e faleceu. E dizem que este poema é relacionado a esse episódio da vida de Augusto dos Anjos. Eu estou dando ênfase a esse dizem porque não está escrito, né? Isso daí é na biografia dele como verdadeiro. Foram pessoas que contaram que isso aconteceu. Então, por isso, se você colocar lá na internet, lá no YouTube, você pesquisar grandes mestres da literatura, você encontra em Grandes Mestres da Literatura um episódio sobre Augusto dos Anjos, e lá você vai ouvir esse relato, né? A Árvore da Serra. As árvores, meu filho, não têm alma. E esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho.
Esta árvore, meu pai, possui minha alma, disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Olha só, né? Novamente nós percebemos aí características de outras escolas literárias. Veja que poema diferente, com travessão, diálogo. E esse daqui é o poema preferido meu. Acho uma obra de arte, sim. Meu Deus, digna de um troféu. O poema se chama O Morcego. E muito bem feito, muito bem trabalhado. Tem o mesmo número de sílaba poética. Meu Deus, é muito interessante. Que homem inteligente. Olha só, vamos ler. O morcego. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo, escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Meu Deus, todas as vezes que eu leio esse poema, eu fico arrepiada, eu fico emocionada, com tamanha sensibilidade. O poema é todo imagético, começa pelo título, O Morcego. Você já imagina logo um morcego. Já percebe que é feio, já conhecendo Augusto dos Anjos, você já imagina. Nossa, Augusto dos Anjos, com esse título, O Morcego, já imagina o tipo de poema que você vai encontrar. E aí ele começa fazendo essa narração de entrar no quarto. Esse morcego vem, entra no quarto. Ele sente como o morcego está mordendo a goela dele. Ígneo significa quente, fogo, tá? Escaldante molho. Ígneo de vermelho, de fogo, né? É tudo voltado para isso. Depois, na segunda estrofe, ele diz, vou mandar levantar outra parede. A gente dá a entender, né? Imagina logo que é aquele tipo de quarto em que a parede não vai até o teto. A parede, ela não encosta no teto. Então, você fica ouvindo o barulho dos outros vãos com mais próximo, e você também consegue perceber a claridade dos outros quartos e tudo. Então, esse morcego, na nossa mente, ele vem passando de outros vãos, e ele pensa, eu vou erguer o muro, levantar, né, essa parede, eu vou levantar essa parede até o teto, para que esse morcego não entre mais no meu quarto. E aí ele levanta trêmulo, fecha, né, o ferrolho do quarto, e olha para o teto, e vê o morcego fazendo círculos ao redor da rede dele. A pessoa imagina claramente isso daí, imagina até a cor da rede, cada um imagina uma rede diferente. E aí ele diz, no próximo verso, né, que inicia o primeiro terceiro, pego de um pau. Então ele pega um pau. Você percebe aí que ele diz pego de um pau. Ele usou o que nós estamos estudando lá em gramática, que é verbo transitivo direto, mas com um objeto direto preposicionado, né? Ele faz isso aí para
quando ele for dividir a sílaba poética, ele conseguir fazer o mesmo número de versos acima. Então, ele usa esse artifício gramatical porque ele sabe que existe. Então, quando você diz pego, a pergunta é o quê? E aí ele responde com uma preposição, de um pau. Né? Então, ele usou um objeto direto preposicionado. Pego de um pau. Esforços faço. Você percebe a repetição de sons, né, lá do simbolismo. Esforços faço. Chego a tocá-lo. Então, ele fica tentando bater nesse morcego. Minha alma se concentra. Ele para e agora eu acerto. E ele reflete olhando para aquele morcego. Que ventre produziu tão feio parto. É uma ofensa muito grande você olhar para alguém e dizer esse verso, né? Que ventre produziu tão feio parto. Que coisa feia. Que ser horrível. Aí, quando ele chega nesse último terceto, gente, pelo amor de Deus, que homem! Ele escreve com letras maiúsculas, vocês estão vendo aí, né? A característica lá do simbolismo, consciência humana, para chamar a atenção para essa questão aqui. E aí ele vai e nos diz que tudo isso aqui foi imaginário, né? Toda essa nossa questão imagética, tudo que nós imaginamos aqui, ele vai dizer que era apenas uma metáfora de consciência humana. Misericórdia, esse homem é o cara. A consciência humana é este morcego. Olha aí, era apenas uma metáfora. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Por mais que você levante a parede do quarto, que você feche o ferrolho, que você pegue um pau para matar esse morcego, por mais que você se esconda embaixo da cama, por mais que você coloque um travesseiro na cabeça, por mais que você se esconda dentro do guarda-roupa, se enrole dentro dessa rede, não importa. A sua consciência vai despertar. Se você é uma pessoa que tem consciência do que você faz durante o seu dia, o que você faz na sua vida, se você fez algo de errado, à noite, quando você ficar sozinho nessa atividade humana solitária, que é você e seus pensamentos, por mais que tenha alguém com você nesse quarto, a sua consciência é só sua e você vai se ver com ela. A sua consciência vai cobrar o que você fez. É muito interessante um poema como esse. Minha gente, eu tenho este poema numa blusa. É um poema muito bem feito. Eu fico sem fôlego com esse poema, né? Aqui eu tenho Psicologia de um Vencido. Está lá no seu livro. Veja aqui tamanha reflexão que ele faz sobre ele mesmo, né? Sobre esse pensamento. Ele novamente um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos. Aqui você vai fazer a leitura sozinho, tanto que eu coloquei aqui alguns significados. Veja que homem, mesmo número de sílaba poética, ele faz um verso só com 2 palavras. Profundissimamente hipocondríaco. Eu não coloquei aqui no glossário que é hipocondríaco, então eu vou lhe dizer. Hipocondríaco é aquela pessoa que tem verdadeira fixação com doenças, né? Se você chega dizendo que está com uma dor de cabeça leve, aquela pessoa vai dizer que a dor de cabeça dela é muito mais pesada, mais forte, tá com uma dor de cabeça muito grande. Se você quebrar um dedo, essa pessoa acha que quebrou o braço, que quebrou a mão toda. Então, essa pessoa não pode ouvir ninguém dizer que está doente, que ela acha que está com todas as doenças. Né? Vocês devem conhecer alguém assim, ou então você mesmo deve ser assim, quem sabe. Né? Então, façam a leitura aqui no slide, eu faço a leitura no livro didático, porque você vai precisar para responder algumas questões.
Bom, pessoal, esse é o conteúdo sobre o pré-modernismo e que tem tudo no seu livro didático. Só não está assim bem resumidozinho como eu fiz nos slides, mas você vai revisar no seu livro didático. Você vai primeiro, aqui nós vamos ter várias atividades para você fazer revisando, porque é o encerramento do nosso conteúdo. Uma aula como essa aqui, eu não dou em 50 minutos, como aqui. Por quê? Não é em 50 minutos, professora, como a senhora está vendo aqui que está marcando. Não é porque vocês participam, né? Eu tenho a participação de vocês, eu fico pedindo para vocês participarem, eu faço perguntas, tem assim essa interação de vocês comigo durante a aula e nem de perto eu termino. Eu uso 2 aulas só para Augusto dos Anjos, né? Então eu sei que vocês vão levar também um tempinho aqui para estudar, vocês vão levar tempo para digerir esse conteúdo. Então, é importante que você tenha uma orientação de como você ir compreendendo esse conteúdo. Não ficar só com esse slide. Lá no Classroom também você pode me fazer perguntas. Faça as perguntas que você quiser que eu vou lhe responder. Então, agora você vai ler no seu livro didático, né, um conteúdo que se inicia na página 44 sobre Lima Barreto e vai até a 46. Então, você vai estudar sobre Lima Barreto, sobre o Tristinho de Policarpo Quaresma, sobre outras obras dele. Em seguida, você vai resolver 3 questões que estão na página 47. Aí, você vai revisar Monteiro Lobato, a partir da página 47, e vai responder as 3 questões da página 49, sobre Monteiro Lobato e a obra dele. Sobre Augusto dos Anjos, você tem na página 49, e você tem alguns poemas para você responder, que estão nas páginas 50, 51 e 52. E aí você fecha esse conteúdo pré-modernismo, e eu vou ensinar a vocês depois como fazer o mapa conceitual do pré-modernismo, que será uma constante nas nossas aulas. Então, é importante que você coloque esse conteúdo aí em dias. Coloque em dias, né, coloque o conteúdo em dia, Coloque o conteúdo em dia e para nós podermos fazer apenas uma revisão quando nós voltarmos para a sala de aula. Bom, eu quero que vocês coloquem no caderno de literatura, né? E para cada exercício você vai escrever assim, exercício da página 47. E não precisa copiar as perguntas, só se você quiser mesmo. Aí você vai colocando as respostas. Pode ser de lápis, professora? Pode responder de grafite, de lápis. Pode responder sim. Então, você vai colocar as páginas, porque quando nós voltarmos, eu vou dar o visto em cada um desses exercícios e contar como ponto de participação. Ok? Por hoje é só. Um grande beijo e fique em casa.